Olá, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre equilíbrio de um corpo extenso. Para um corpo extenso se encontrar em equilíbrio, temos duas condições, e as duas condições devem ser respeitadas. A primeira é que a soma vetorial das forças, ou também chamada de força resultante, tem que ser igual a zero. E a segunda condição é que a soma dos torques ou dos momentos das forças em relação a um ponto O qualquer também tem que ser igual a zero. Aqui eu coloquei já um corpo extenso, que é esse cinza, e desenhei quatro forças, ó. Força 1, força 2, força 3 e força 4. Além disso, também já desenhei os braços do momento de cada força. Aqui está o braço 1, aqui está o braço 2, o braço 3 é igual a zero, se eu prolongar a força está passando pelo ponto O, e o braço 4 está aqui. O ponto O eu coloquei aqui, ó, que é o ponto de referência em torno do qual esse corpo pode girar. Qual a condição para esse corpo cinza permanecer em equilíbrio? São duas condições. Então, a primeira condição é que a soma vetorial das forças seja igual a zero. Ou seja, se eu fizer força 1, vetor, mais força 2, vetor, mais força 3, vetor, mais força 4, vetor, e aí eu coloquei como exemplo quatro forças, mas eu poderia ter qualquer quantidade, essa soma tem que dar zero. Se não der zero, esse corpo extenso, ele não vai permanecer em equilíbrio. Porém, quando a gente está falando de um corpo extenso, além da soma das forças, também temos que ter a soma do momento igual a zero. Como assim? Eu vou calcular o momento de cada uma das forças. Então vai ficar força 1 aqui, correto? Então fica, momento da força 1 em relação ao ponto O eu coloquei aqui, vai ser igual a mais ou menos força 1, braço 1, aí o braço 1 já está aqui, né, eu já desenhei. Mesma coisa para força 2, força 2 está aqui, então vai ficar momento da força 2 em relação ao ponto O, mais ou menos força 2, braço 2. O braço 3 é igual a zero, né? Assista a aula passada que você vai entender o porquê que o braço 3 é igual a zero. Então, braço 3 igual a zero. Concluo, momento da força 3 em relação ao ponto O também é igual a zero. E o momento da força 4 em relação ao ponto O vai ser mais ou menos força 4, braço 4. Então, se eu tiver 5 forças, você vai fazer para 5, para todas as forças. Aí a segunda condição para esse corpo, né, extenso permanecer em equilíbrio é que a soma dos momentos de todas as forças em relação àquele ponto O também tem que ser igual a zero. Isso é uma condição. O que eu quero dizer é o seguinte, se eu pegar momento da força 1 em relação ao ponto O, somar com o momento da força 2 em relação ao ponto O e somar com o momento da força 3 em relação ao ponto O e somar com o momento da força 4 em relação ao ponto O, essa soma obrigatoriamente deve dar igual a zero. Se não der igual a zero, tanto a soma dos momentos como a soma vetorial das forças, ou força resultante, né? Isso quer dizer que esse corpo extenso que eu usei aqui como exemplo não estará em equilíbrio. Uma pergunta aqui, né, mas que também é da aula passada,
Professor, vai ser mais ou menos, vai ser mais ou menos, e aqui vai ser mais ou menos, porque aqui é zero. Então vai depender do sentido de rotação, né? Não se esqueça que esse mais e menos está vinculado à tendência do sentido de rotação dessa barra, desse corpo extenso, devido à aplicação da força. A outra dúvida que sempre surge é, professor, quais são essas forças? Então, isso é um erro muito comum que vocês cometem. A gente aprende no ensino médio a desenhar basicamente 7 forças. Então você tem que praticar bastante o desenho dessas 7 forças, para você saber quais são essas. Então, por exemplo, essa força 3 pode ser a força peso. Essa força 1 pode ser uma força normal. Essa força 4, sei lá, pode ser uma tração. Essa força 2 pode ser uma força de atrito. Outro detalhe importante é que caso ele não dê o local do ponto O, em torno do qual o corpo pode girar, você pode escolher o local desse ponto. Já estou dando dica de exercício. Então, se eu quiser, eu posso imaginar o ponto O aqui, e não aqui onde eu coloquei. Se eu quiser, eu posso trazer o ponto O para cá, para cá, por exemplo. Né? Se eu desejar, eu posso adotar o ponto O aqui, por exemplo, nessa ponta. Então, na maioria dos exercícios, ele nem fala onde é o ponto de referência. Então você pode escolher, você pode colocar onde você quiser. Inclusive, no mesmo exercício, mudar ele de lugar. Se esse corpo extenso estiver em equilíbrio, a soma das forças igual a zero, soma vetorial das forças igual a zero, e soma dos momentos de F em relação ao ponto igual a zero, é uma condição. Eu tô dando atenção para isso pela seguinte pergunta que eu sei. Vamos lá, professor, calculei todos os momentos e torques em relação ao ponto O aqui. Então tá aqui o braço 1, braço 4, beleza. Aí vamos supor que eu tire o ponto O dali e coloque o ponto O aqui agora. Os braços vão mudar, né? Então o braço 1 passa a ser aqui, A força 3 aqui passa a ter braço, o torque não é mais zero. Então, os braços mudando, os momentos também mudam. Então você falou, mas então vai mudar tudo. Então, o braço muda, o momento de cada força muda, mas ao somar vai dar zero, não tenha dúvida. Então, quando um corpo extenso encontra-se em equilíbrio, a soma dos momentos igual a zero é válida para todos os pontos do corpo. Por isso que eu posso imaginar o ponto O para cálculo do momento em qualquer local do corpo. Vale a pena chamar a atenção também para o desenho da força-peso. Eu não sei por que muitos alunos, e não são poucos, insistem em dividir a força-peso de um corpo extenso. Então imagina que eu tenho essa barra cinza. Então ele desenha, por exemplo, metade do peso de um lado, metade do peso do outro, ou divide em três partes, aí P por 3, eu não sei por quê. Isso está errado. Você não pode dividir a força-peso. Não divida a força-peso. A forma correta de se desenhar a força-peso é sempre uma força, que seria o peso total do corpo, né? Desenhado, primeiramente, você vai desenhar num ponto chamado centro de gravidade do corpo, que é o local correto, inclusive, de se desenhar a força-peso, no centro de gravidade. Tem alguns exercícios de equilíbrio de corpo extenso, por exemplo, um avião, um trator, que ele fala, né, o centro de gravidade encontra-se em tal ponto, então é ali que você vai desenhar a força-peso. Uma força representando o peso total do corpo,
Caso ele não fale onde é o centro de gravidade, aí você vai desenhar a força-peso no centro de massa do corpo, que inclusive em aulas passadas já aprendemos a determinar onde é esse ponto. E, por último, caso ele não fale onde é o centro de gravidade primeiro, depois se ele não falar onde é o centro de massa, aí você vai desenhar a força-peso no centro geométrico do corpo. Em outras palavras, no meio do corpo. Para terminarmos essa aula, eu vou praticar e dar uma dica para você não errar o sinal do momento. Então, exemplo, tem aqui um corpo extenso cinza, ponto O já defini aqui, coloquei 3 forças, 1, 2, 3, né, já tudo desenhado para agilizar. E aí o sinal do momento está vinculado à tendência do momento, né, ou que essa força provoca, de fazer esse corpo girar no sentido anti-horário ou horário. Então vamos lá, ó. Eu olhando aqui, ó, eu sei que o momento da força 1 em relação ao ponto O é positivo. Olhando aqui, ó, eu sei que o momento da força 2 em relação ao ponto O também é positivo. E eu também sei que o momento da força 3 em relação ao ponto O é negativo. Então aí fica a dúvida, eu sei que vocês têm dificuldade, né? Então, professor, como é que eu sei? Como é que eu não erro? Então, ó, vou dar a dica e vamos praticar, tá? Vamos pegar a força 2 como exemplo. Olha ali a força 2, olha o ponto O. Você vai passar uma reta, ó, pelo ponto O paralela à força 2, que inclusive é a reta que a gente desenha para medir o braço. E aí, ó, você vai pegar o sentido da força 2, ó, e vai da força 2, ó, do sentido, né, para essa reta. É uma dica. Então aqui, ó, dá para perceber que ficou a força 2 no sentido anti-horário, né? Girando para cá, ó, anti-horário. Por isso que é positivo. Vamos praticar nos próximos exemplos. Olha esse agora. Eu coloquei aqui um ponto O, então imagina que o corpo é a tela, né? Então o corpo está aí, é toda a tela branca. E desenhei uma força aqui, ó. E aí, né, eu vou sempre utilizar positivo para anti-horário, negativo para horário. Então, ó, olha a dica, ó, vou fazer de outra cor aqui para destacar. Ó. Você vai passar uma reta pelo ponto O paralela ao vetor força, percebeu? Que é inclusive a reta, né, as retas paralelas para se medir o braço. Aí imagina, tá? É só uma dica, ó. Você vai pegar, né, o sentido da força, né, acima do sentido da força, ó, e vai imaginar, ó, indo para cima da reta que está passando pelo ponto O. Então, ó, se você reparar, ó, esse sentido aqui ficou no sentido anti-horário. Concluo, o momento dessa força em relação ao ponto O vai ser positivo. Outra forma de tentar, né, definir o sinal sem errar, entenda que o que eu estou tentando transmitir agora são dicas, inclusive pessoais. É da seguinte forma, eu vou usar esse desenho como exemplo. Então, primeiro, ó, olha o ponto O, está aqui. Depois, olha o sentido da força, a pontinha do vetor. Aí, ó, olha para onde está a pontinha desse vetor, ó. Imagina essa pontinha, ó, rodeando, passando ao redor do ponto O. Nesse caso, ó, vai ficar no sentido horário, ou seja, negativo. Então eu sei, né, imaginando isso, ó, né, a pontinha do vetor ali, ó, como se desse a volta no ponto O. Como se ela fosse reto e desse a volta no ponto O. Então eu sei que nesse caso, o momento dessa força em relação àquele ponto vai ser negativo. Olha o próximo exemplo. Aqui, ó, o ponto O se encontra nessa posição, né? E a pontinha do vetor, ó, o seu sentido está aqui. Então imagina essa pontinha do vetor, ó, como se, né, continuasse
indo reto e desce a volta no ponto O. Então aqui ficou anti-horário, que eu defini como positivo. Então eu sei que o momento dessa força em relação ao ponto O vai ser positivo. Olha o próximo. Eu vou pegar esse como último exemplo. Então, ó, ponto O aqui, né? Pontinha do vetor aqui. Imagina essa pontinha, dando a volta no ponto O. Nesse caso ficou horário negativo. Então eu sei que o momento dessa força em relação a esse ponto O é negativo. Legal? Espero que você tenha entendido essa aula, né, que inclusive é bem conteudista. Esse assunto, equilíbrio de um corpo extenso, é de extrema importância você resolver muitos exercícios. Nas próximas aulas, a gente vai conversar sobre as alavancas, máquinas simples, né, interfixa, interpotente e interresistente. Então, um abraço, bons estudos e até as próximas aulas.